Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a todos os irmãos do canal do YouTube, que o Espírito de Deus possa abençoar a vida poderosamente de cada irmão e de cada irmã que está ligada neste canal do YouTube. Amém, meus irmãos? Uma palavra, meus irmãos, glória a Deus, um aviso de Deus. Eu quero trazer um aviso de Deus para todos os irmãos do canal, aqueles que estão inscritos, aqueles que vão se inscrever, todos glórias que vão ouvir essa mensagem. Que Deus possa abençoar poderosamente. Compartilhe esse vídeo, deixe ele alcançar mais número de vidas, meus irmãos, para ser alertado. Esse alerta vem, glória a Deus, do alto céu, para a vida de todos os moradores da terra. Sem exceção de ninguém, Deus chama a todos os moradores da terra, rapidamente para um concerto. Concerto, meus irmãos, que estão vivendo os últimos momentos sobre a face da terra, e não podemos parar de buscar a presença do Senhor. Os dias estão se findando, meus irmãos, e cada dia que passa, podemos contemplar tudo que Deus tem falado em sua palavra se cumprir, nos dias atuais que estamos a viver. Amém? Eu quero deixar uma palavra, glória a Deus, livro de Gênesis, capítulo número 6, glória a Deus, e versículo de número 5 a seguir. Gênesis 6, capítulo 5, capítulo 6, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação e pensamento do seu coração só era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de os haver feito homens sobre a terra, pesou-lhes no seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependi de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estes são a geração de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se, glória da terra, de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a face da terra. Amém? Olha aí, meus irmãos. Essa palavra é muito forte. Mas deixa eu me apresentar aqui para os irmãos que não me conhecem. Eu sou o pastor Davi, moro na cidade de Assunção, Piauí, para quem não me conhece. Quero agradecer os irmãos inscritos, os que estão inscritos, aqueles que vão se inscrever, aqueles que compartilham os vídeos, para que mais almas sejam alcançadas. Eu quero que Deus abençoe todos vocês que compartilhar e que vão ouvir. Fique até o fim dessa mensagem, porque Deus vai falar muito com você através dessa mensagem. Amém, meus irmãos? Então veja a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, livro de Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso 5, a qual o Senhor Jesus começa a falar, meus irmãos, glória em sua palavra, que arrependeu-se o Senhor de os haver feito homens sobre a terra, porque toda a imaginação e pensamento do coração era só má continuamente. A perversidade do seu coração, a malignidade, tudo aquilo que trazia a contenda, a destruição, estava se alastrando sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que toda a carne estava corrompida. Porém Deus olhou e encontrou Noé. A Bíblia diz que Noé era perfeito em sua geração e andava com Deus. Veja, meus irmãos, que no meio ainda de um povo corrompido, de destruição, de trevas, tinha um homem que estava, meus irmãos, ali a buscar ao Senhor, a qual recebeu da palavra do Senhor glória a Deus, uma palavra, a qual Deus disse: vai e faça, glória a Deus, uma barca, glória a Deus, construa a barca, porque vai chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites vai ter dilúvio. E Noé creu na palavra. Noé colocou no seu coração aquela palavra e acreditou verdadeiramente a qual o Senhor Jesus tinha dado.
E ele começou, meus irmãos, a trabalhar, a fazer a barca. No momento que ele trabalhava fazendo a barca, ele começava também a avisar para as outras pessoas, para que as outras pessoas viessem se arrepender. Se arrependam, porque Deus vai derramar sobre a terra chuva, vai derramar, vai destruir tudo. Porém, o povo não acreditara, meus irmãos, porque, segundo a palavra do Senhor, diz que o molhado da terra, ele brotava, regando as plantas, e nunca tinha havido chuva. Eles não acreditaram que havia chuva. Noé começou a dizer e a pregar, dizendo: Deus falou comigo e mandou avisar para vocês, para me ajudar a fazer a barca, porque vai chover sobre a terra. O povo passava, maneava a cabeça, zombava, escarnecia, e tinha Noé por louco, por doido, porque não acreditaram nas palavras de Noé. Mas Noé, meus irmãos, continuou firme. Veja, essa palavra é forte, meus irmãos. Eu posso contemplar o que está acontecendo sobre a terra. Eu posso ver, meus irmãos, o que está acontecendo sobre o globo da terra. Veja, meus irmãos, o Senhor, glória a Deus, olhando lá de cima do céu para a terra. Glória a Deus, assim como aconteceu no dia de Noé, está acontecendo no dia de hoje. Jesus começa a falar, livro de, glória a Deus, livro de Lucas, capítulo 17. Jesus começa a falar que assim como aconteceu no dia de Noé, comia, bebia, casava, estava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Glória a Deus, o que está acontecendo não é diferente dos dias atuais. Está acontecendo essa mesma palavra, meus irmãos, ela está para se cumprir. Os dias na terra são breves, dia após dia estão se abreviando, meus irmãos, por conta dos fatos que estão acontecendo. Livro de Mateus, capítulo 24, Jesus começa a falar que, glória a Deus, quando se levantaria nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, haverá peste, terremotos, maremotos, haverá destruição, muitos falsos cristos, falsos profetas, enganarão a muitos, se possível cair fogo do céu, enganaria até a muitos. Veja o que está acontecendo, você multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Jesus começa a falar em sua palavra, está a se cumprir agora esses tempos que estamos a viver, meus irmãos. Momento difícil, momento que a terra está gemendo com o pecado da humanidade. Pecado esse, meus irmãos, que as pessoas encobrem, não conseguem ver, porque na verdade estão ainda na carne, não conseguem compreender. Livro de Romanos, capítulo 8, verso número 1. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, glória a Deus, que a palavra do Senhor diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Mas o povo, meus irmãos, não quer mais andar segundo o Espírito. O povo está andando segundo a carne, os deleitos, os prazeres pecaminosos, os desejos, os prazeres de carne, o desejo de pecar, de mentir, de enganar, de adulterar, de prostituir. Dia após dia se vê, meus irmãos, em todos os lugares. Em todos os lugares que você pode contemplar, você pode ver, meus irmãos, a destruição que tem se alastrado sobre a face da terra. Porque estava ali, meus irmãos, hoje, a ouvir um louvor, e observando aquele louvor, a qual falava de uma cantora muito famosa, que eu não vou citar o nome dela, uma cantora que os irmãos conhecem muito bem, cantora falando sobre aquele louvor, cantando sobre o fim do mundo, sobre o Apocalipse. Veja, meus irmãos, que lá no título, lá dos direitos autorais, estava lá, só podia olhar menor, não podia olhar menor de 14 anos. E eu pude contemplar, naquela hora o Espírito de Deus falou comigo, porque, meus irmãos, aquele vídeo trazia cenas fortes, cenas de destruição, cenas de acidente, cenas de tragédia. Aquele videoclipe, meus irmãos, trazia cena muito forte. E eu pude contemplar e pude ver, meus irmãos, o que está acontecendo na terra, no globo terrestre. Não é diferente, meus irmãos, porque hoje, meus irmãos, eles colocaram o direito autoral para que não viesse ver aquele vídeo ali, glória a Deus, da destruição que estava acontecendo ali, glória a Deus, para que os menores de 14 anos não pudessem ver. Mas veja, meus irmãos, o que tem acontecido tem sido muito mais pior, meus irmãos, porque a cena de destruição está entrado em casas, em lares, em famílias, acerca dos jornais que tem trazido, meus irmãos, destruição, mostrado, meus irmãos, pessoas matando, pessoas destruindo, pessoas entrando em colégio, meus irmãos, e fazendo tragédia, fazendo chacinas, meus irmãos. Glória a Deus,
os canais de televisão têm, glória a Deus, filmado, têm mostrado cenas terríveis. Glória a Deus, e podemos contemplar, meus irmãos, que hoje, glória a Deus, um jogo Free Fire, os irmãos podem ver que tem entrado em várias casas, casas de crentes, casas de não crentes, casas de senhor, de senhora, pessoas já, meus irmãos, casados, pai de família jogando Free Fire, senhoras, vovô, vovó jogando Free Fire, meus irmãos, crianças jogando Free Fire. Meus irmãos, uma destruição que é o Free Fire. Free Fire, meus irmãos, é um jogo, pessoas matando as outras, pessoas atirando nas outras, meus irmãos. Veja os desejos malignos que o diabo tem colocado dentro das casas, através das vias de internet. De internet tem entrado esses jogos, meus irmãos, malignos, meus irmãos. E tantas crianças perturbadas na mente, crianças, meus irmãos, afligidas, atribuladas, perturbadas, meus irmãos, da mente. Por quê, meus irmãos? E quantas mães de família não sabem mais o que fazer com seus filhos? Os filhos se tornaram rebeldes, os filhos se tornaram desobedientes. Se já era desobediente, meus irmãos, com esse jogo, tornou-se mais desobediente ainda. E as pessoas não sabem mais o que fazer. As pessoas estão sem saber como o que fazer, meus irmãos. O que está acontecendo, meus irmãos, simplesmente destruição sobre a terra. Mais destruição. Dia por dia, meus irmãos, demônios e mais demônios têm lastrado sobre a terra e têm levado cativo, matado, destruído, meus irmãos, acerca de muitas destruição que entra por intermédio de jogos, meus irmãos, das vias da internet. Quando a via da internet não é, meus irmãos, observada, quando ela não é, glória a Deus, vigiada, meus irmãos, tem destruído muitos, meus irmãos. O que está acontecendo, meus irmãos, nos últimos momentos na terra, destruição e mais destruição. Glória a Deus, aqui, meus irmãos, no Ceará. Aqui no Ceará teve aqui próximo aqui à minha cidade, teve um lugar, meus irmãos, que uma criança de 10 anos pegou o revólver, a sua mãe proibiu dele jogar, o seu pai proibiu dele jogar, e o pai dele saiu para comprar pão, e a mãe dele dormia. Enquanto a mãe dele dormia, ele foi lá na arma do seu pai, que o seu pai era policial, pegou aquela arma e atirou na sua mãe, e depois pegou e atirou no seu próprio filho, no seu próprio irmão, e depois pegou e atirou ali no seu próprio pai. Ao chegar ali, quando ele chegou para comprar pão, chegou de volta, ele atirou no seu próprio pai, matou o irmão, matou a mãe e matou o pai. O jogo, meus irmãos, é maligno. O jogo, meus irmãos, é satânico, que tem levado cativo muitos, meus irmãos. Glória a Deus, pessoas e mais pessoas destruindo, pessoas nas filas dos hospitais, pessoas a mendigar no meio da rua, esperando um pedaço de pão, pessoas que até a hora dessa, meus irmãos, não comeram, até a hora dessa, meus irmãos, estão passando frio nas ruas, sofrendo, meus irmãos. E o que é que está acontecendo de destruição? O que é que está acontecendo de destruição, meus irmãos, sobre a terra? Dia por dia está acontecendo mais destruição. E a igreja, meus irmãos, a igreja que, glória a Deus do Senhor, glória a Deus, está amordaçada, a igreja do Senhor está presa, a igreja do Senhor não consegue mais fazer, meus irmãos, porque os pastores, igrejas grandes, igrejas de renome, que não vem ao caso a citar o nome de nenhuma, mas vem ao caso a dizer, meus irmãos, que verdadeiramente o que tem acontecido, os pastores, meus irmãos, estão sem poder fazer nada, meus irmãos, para ajudar, porque eles não ligam para almas, eles não estão atrás de ganhar almas para o reino de Deus. O que eles estão procurando, meus irmãos, é simplesmente o meio de enriquecer, o meio de comprar mais carro, o meio de comprar mais fazenda. Eles estão, meus irmãos, pegando o dinheiro, meus irmãos, do dízimo, daquele irmão lá, o trabalhadorzinho, meus irmãos, servente de predeiro, pegou o seu dinheiro lá, meus irmãos, levou para comprar uma fazenda, levou para comprar, meus irmãos, gados, carros caros, luxuosos, iates, barcos, meus embarcações. Estão aí, meus irmãos, desfrutando do dinheiro do dízimo, dos irmãos que ofertam, que dizimam, irmãos fiéis ao Senhor, irmãos, meus irmãos, que levam o seu dízimo, meus irmãos, à casa do tesouro, para que na casa do seu tesouro haja mantimento. Esse dinheiro, meus irmãos, que tem entrado nessas igrejas grandes, milhões que tem entrado, milhões e milhões que tem entrado dentro dessas igrejas, mas eles não conseguem, meus irmãos, ajudar o próximo, eles não conseguem, meus irmãos, ter amor para o próximo. O amor só está na palavra, o amor só está nos seus lábios, mas o seu coração está muito distante do amor. Meus irmãos, estão vivendo os últimos dias. O Senhor me levantou com a autoridade do alto céu. Estou aqui tomado pela plena Espírito Santo. Não fui levantado por vontade de homem, não fui levantado por desejos carnais, nem por dinheiro, meus irmãos. Fui levantado pelo poder do Espírito Santo para bater de frente contra o sistema religioso, contra os espíritos enganadores que têm tomado os altares. A palavra do Senhor diz no livro de
Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 começa a dizer: glória a Deus, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios é essa, meus irmãos, que estão pregando só as palavras boas da Bíblia, mas as palavras que trazem arrependimento e conserto. Eles não querem pregar porque eles mesmos não querem se consertar. Eles querem andar, meus irmãos, desgarrados como eles estão. Glória a Deus, ele não entra e nem quer deixar os outros entrar. Eles amordaçam a boca do povo. E se parecer um irmão, uma irmã tomada pelo Espírito Santo para pregar nessas igrejas. E muitas igrejas, meus irmãos, eles são botados para fora. Eles não querem mais ouvir a verdade. Eles têm comichão nos ouvidos. Amontoaram para si doutores conforme as suas paixões, conforme as suas concupiscências. Homens cruéis, homens corruptos, homens opróbrios quanto à fé, não irão por um avante, porque assim como resistiram a Moisés, assim eles também resistiram à palavra da verdade. Assim como a Gênesis Jumbres resistiram a Moisés, assim também há muitos que resistem à palavra da verdade. Homens mentirosos, enganadores, fraudulentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, homens cruéis, corruptos de entendimento, estão em cima dos altares, tomando a igreja do Senhor, em mentira e engano. Estão vivendo os últimos momentos na terra, meus irmãos, porque Deus, assim como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá com essa geração. Meus irmãos, glória a Deus, a bússola da salvação, a salvação está em Cristo Jesus, mas a bússola da salvação, meus irmãos, está aí no livro de João, capítulo de número 5, verso 39, examinando as escrituras, porque tem cuidado nela de ter a vida eterna. Se você quiser a vida eterna, meus irmãos, examine as escrituras sagradas, lê a Bíblia, busca o entendimento. E sabe por que muitos vão perder a salvação, meus irmãos? Porque muitos têm a Bíblia em casa, mas muitos não conseguem ler a Bíblia. Muitos têm a Bíblia em casa, mas não conseguem, meus irmãos, tirar um tempo de leitura da palavra do Senhor para meditar. Porque, meus irmãos, estão muito ocupados nos seus afazeres. Estão muito ocupados querendo comprar carro, querendo comprar moto, querendo comprar avião, querendo pagar, meus irmãos, imóvel, querendo, meus irmãos, juntar. Dorme tarde, se acorda cedo para juntar dinheiro, para jogar fora, meus irmãos, porque isso é jogado fora. Vivemos os últimos momentos da terra, igreja. Vivemos muitos momentos, estão vivendo os últimos instantes. Acorda, igreja. Desperta, madá, xedecai. Rai, calabá, di, calabá, sode, calabá. Acorda. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e o povo está adormecido, o povo está andando conforme as vontades da carne, os prazeres do mundo, as concupiscências, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, entra, meus irmãos, milhares e milhares de dinheiro nessas igrejas grandes, meus irmãos. Muitas igrejas grandes entram muito dinheiro, meus irmãos. Entra de milhões, meus irmãos, de dinheiro. Glória a Deus, aleluia. E eles pegam lá desse milhão, eles pegam lá uns 100 mil, mais ou menos só, e faz uma obra social, para aqui, para acolá, para tentar enganar o povo. E o povo diz assim: minha igreja é uma igreja abençoada, minha igreja faz obra social. Mas ele não diz quando foi que entrou lá, meus irmãos. Não diz quando foi que entrou lá. Por quê, meus irmãos? O dia que está entrando lá, está servindo, meus irmãos, para comprar carro luxuoso, meus irmãos. Está servindo para bancar, meus irmãos, carro luxuoso. Está servindo para bancar, meus irmãos, iate, casa, meus irmãos, apartamento na beira da praia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E quando as pessoas estão morrendo de fome na rua, e quando as pessoas, meus irmãos, estão passando frio na rua, morrendo de fome, e quando as pessoas, meus irmãos, estão necessitando de um alimento, de um pão, criança, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Veja o que está acontecendo na terra. Deus está muito triste com o que está acontecendo, meus irmãos. O Espírito de Deus está entristecido, meus irmãos. O Espírito de Deus colocado para fora. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A palavra do Senhor diz: é escrito, a porta estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele cearei. O Senhor quer cear contigo. Mas acontece, meus irmãos, que muitos não querem mais cear com o Senhor. Muitos não querem mais cear com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Eles trancaram a porta e jogaram a chave fora, para o Espírito de Deus não entrar. O Espírito de Deus está na porta batendo, usando a minha boca para te alertar, e você está com o coração endurecido, fazendo, meus irmãos, fazendo aí, muitos estão fazendo, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus, para agradar a carne. Muitos estão fazendo, meus irmãos, para se engrandecer, para se aparecer, para se mostrar. Pessoas religiosas, meus irmãos, pessoas que estão na religião, meus irmãos, não tem amor, meus irmãos, um amor para com o próximo. Glória a Deus, eles são religiosos, vestem uma saia comprida, uma roupa comprida, dizendo que é santo, meus irmãos, mas o coração é maligno,
coração é perverso, cobiça qualquer um que passa na frente, não faz por amor à alma, faz por amor ao seu próprio bolso, seu próprio desejo, seu próprio prazer carnais. Acorda, igreja, Jesus está voltando, Jesus está irado. Calabaço decai. Muitos estão, meus irmãos, brincando com as coisas de Deus, brinca com fogo, brinca com tudo, mas não brinca com Deus, meus irmãos, porque Deus é um fogo consumidor. A sua espada está amolada e ele vai descer, meus irmãos, glória a Deus, para julgar. Ele vai descer para, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para julgar todos os seres humanos da terra. Desperta, igreja, desperta, povo de Deus. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e muitos vão ficar despercebidos. Ah, irmão, eu sou crente, eu não faço um culto. Ah, irmão, eu sou crente, eu dou meu dízimo, é o dízimo o dízimo da oferta, não faz um culto. Glória a Deus, religioso, povo religioso, glória a Deus, aleluia. Honra a Deus com os lábios e o coração está distante. O coração está distante de Deus. Muitos meus irmãos pararam de pregar a verdade, amordaçaram as suas bocas por causa do cargo. Ah, não posso pregar isso, porque se eu pregar isso eu vou tirar do cargo. Se eu pregar isso eu vou tirar do ministério. Que tiro do ministério? Que tiro do cargo, meus irmãos? Estou ligado a cargo, não estou ligado a ministério. Eu estou ligado a Jesus, meus irmãos. Eu não sou rebelde, não sou desobediente não, meus irmãos. Só que a coisa errada tem que ser falada, meus irmãos. Se não tem quem fala, o Espírito de Deus levanta alguém para falar. Porque se alguém calar, meus irmãos, as pedras vão clamar. Não podemos parar de pregar a verdade, anunciar o som do Evangelho do Senhor, meus irmãos. Herodes, meus irmãos, cortou a cabeça de João Batista, porque João Batista não aceitou o pecado de Herodes, meus irmãos, com Herodias, meus irmãos, e Herodes, meus irmãos. Herodes andava com a mulher de Filipe, seu irmão, e João Batista começou: Herodes, essa mulher não tinha lista, Herodes, deixa essa mulher do teu irmão, não tinha lista casar com ela, Herodes. E Herodes, glória a Deus, se irou, meus irmãos. E ali, meus irmãos, Herodias arrancou a cabeça de João Batista, meus irmãos, ali pela Salomé que eu estava dançando. Está acontecendo hoje, meus irmãos, que muitos não conseguem mais pregar a verdade porque tem medo de perder a cabeça, que a cabeça role, meus irmãos, que role pela rua, pelas praças, role por onde for, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada. Se outros não querem pregar porque estão amordaçados pelo dinheiro, estão amordaçados pelo carro, estão amordaçados pela placa da igreja, estão amordaçados pelo fulano, pelo cicano, aqui eu não sou amordaçado por ninguém, meus irmãos. O Espírito de Deus está sobre mim para me anunciar as boas novas de salvação e trazer um alerta aos moradores da terra. Desperta, povo de Deus. Desperta, que o Espírito de Deus está voltando para buscar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando Jesus arrebatar a sua igreja, muitos vão ficar tristes, lamentando, meus irmãos. Muitos vão ficar tristes, meus irmãos, murmurando, porque perderam a oportunidade de salvação. Ele é mandar a bandeira, calabaço de cai. Rabababagão de que mandar, rebelião de calabaço, de calabraço. Ora, mão de acer, precandião de açoldeão, de calabaço. Deixa o segundo casamento, deixa a mulher do outro, deixa o esposo da outra, deixa a vida alheia de mão, de calabaço, de cai. Abandone enquanto é tempo. Jesus que está voltando. Jesus que está voltando, igreja. Labanda a sede cai. Me tenham por louco, diga o que quiserem, meus irmãos. Fala o que quiserem. Falaram também de Noé. Noé está ficando louco. Está ficando louco, Noé. Onde que vai chover? Começaram a escarnecer de Noé. Começaram a zombar. Pode zombar. Muitos zombadores naquele grande dia vão prestar conta diante do Senhor. Pessoas que estão a zombar da palavra, estão a zombar do Senhor. Pessoas que são religiosas. Glória a Deus, aleluia. Pregam meia verdade, não pregam a palavra do Senhor. Estão vivendo como os desejos da carne, mentira, em orgia, em masturbação. Muitos estão a se masturbar, colocando a mão na cabeça das irmãs, na cabeça dos irmãos aí. Muitos meus irmãos obreiros, pastores, missionários estão se masturbando, colocando a mão na cabeça do povo, meus irmãos, enganando o povo, mentirosos, raça de cobra venenosa. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para prestar conta. Desperta, tu que dorme. Desperta. Jesus Cristo está voltando para prestar conta com você. Rei calabão de acende, ande canto e calabaço de cai. Rabababai, xebanaço de calabão de aço de calabraço. Assim como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá com esta geração. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até no dia que Noé entrou na barca.
E quando ele entrou, veio o dilúvio. Quantas pessoas escaparam, meus irmãos? 8 pessoas apenas. Quantas pessoas existiam na terra? Não sabemos, meus irmãos. Não sabemos o tanto de pessoa que tinha na terra. Se era o tanto de pessoa que tinha hoje, ou se era mais, ou se era mais pouco, não sabemos. Mas de uma coisa eu sei. Só escapou 8. Veja que os que são salvos são poucos. Porque são poucos que querem abandonar o pecado, abandonar a mentira, o engano. São poucos. Querem deixar os desejos da carne. E de bandaca, chebedecaço, de cai. Rebelde calabaço, de cai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Portanto, não há condenação há para a questão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não quer andar segundo o Espírito, ele quer andar segundo a carne, segundo os desejos, segundo os prazeres. Jesus que está alertando através da minha boca. O Espírito de Deus está falando com vidas, com pessoas. Desperta enquanto é tempo. Prepara a tua vida para o Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que esta palavra possa melhor falar ao coração. Compartilhe os vídeos, comente. Se inscreva no canal. Quando ele alcançar o número de 1000 pessoas, eu vou fazer vídeo ao vivo. E vou colocar também, meus irmãos, ensinamento da palavra. Como se comportar um santo de Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é religião, meus irmãos. Não é religião. Não é de qualquer maneira que vamos chegar no céu. Mas é através, meus irmãos, de oração, de jejum, de perseverança, de amor. Amém, meus irmãos? Se inscreva no canal, compartilhe com a sua família, compartilhe nos grupos. Compartilhe desse vídeo chegar bem longe. Só o que nos quer deixar esse vídeo chegar longe é os fariseus. Se eles fariseus que não querem deixar, meus irmãos. Glória a Deus, o canal pequeno crescer. Querem se exaltar, se engrandecer, querem bater, querem ser mais do que os outros. Mas Jesus que está sondando tudo, meus irmãos. Esse canal é levantado pelo Espírito de Deus, ele vai chegar bem longe. Vidas e mais vidas vão ser alcançadas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa abençoar. Amém? Quero falar para os irmãos acerca de uma campanha que estamos para fazer também. Amém? Compartilhe comigo, eu vou trazer o tema da campanha. Vamos fazer a campanha forte, meus irmãos, para todos os inscritos. Vai ser forte que Deus vai falar. Que Deus vai fazer através dessas campanhas. Amém? Dessas orações. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus.